Você que é cristão e crê em Jesus, dê uma olhada na orientação do reverendo Nicodemos, como ele orienta em relação à palavra, em relação à oração. Dá uma olhadinha, é importante a gente prestar atenção nisso. Eu creio que a primeira coisa é você reconhecer e confessar a Deus a sua negligência. A Bíblia não diz assim, orarás 30 minutos por dia. Ela não diz, orarás 2 horas por dia. Ela também não diz em que horário nós devemos orar. Não diz que no monte é mais poderoso. Não diz que de madrugada tem mais efeito. A Bíblia só diz, como Paulo diz aqui, ore sem cessar. Então isso pode ser no trânsito, isso pode ser em casa, isso pode ser com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, pode ser na igreja, pode ser no seu trabalho. O ponto aqui da Bíblia é que diariamente, todo dia, você esteja em espírito de oração, em comunhão com Deus. Não gosto de contar a experiência pessoal não, mas vou contar. Eu estava precisando conversar com algum irmão mais experiente para me ajudar com algumas dificuldades que eu estava sentindo no meu coração, e combinei com 2 pastores lá em São Paulo. Peguei o meu carro aqui em Goiânia e fui para São Paulo. E fui dirigindo, eu sozinho. E aí peguei o CDzinho, sabe aquele CD de Bíblia, né? Eu peguei o CD que a Bíblia é falada, aí coloquei lá. Aí fui escutando. E à medida que eu estava escutando, fui escutando Mateus, Marcos, você vai ficar impressionado com que rapidez você consegue escutar o Novo Testamento todo. É bem menos do que você pensa. E comecei a escutar. E Deus falando comigo. E de repente eu me vi falando com Ele. Porque à medida que você ouve a voz de Deus na Escritura, de repente aquilo mexe no seu coração e você começa a reagir. E eu comecei a orar, comecei a cantar, comecei a falar com Deus. Chegou lá em São Paulo, não deu certo conversar com ninguém. Eu disse, Deus, por que o Senhor me mandou aqui? Aí fiz a viagem todinha de volta, ouvindo a Bíblia e orando. Quando eu cheguei, eu estava curado. O que é que Deus queria de mim? Augustus, eu quero que você tire um tempo para ouvir a minha palavra e orar, falar comigo. E gente, que alívio para o meu coração. Falar com Deus, aquelas retas, aquelas estradas, dirigindo e falando com Deus, chorando, clamando diante dele, abrindo o meu coração. Cheguei uma outra pessoa, completamente renovada. Não era homem nenhum que ia resolver meu problema, eu precisava de um tempo com Deus. Precisava de um tempo com Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer e confessar a Deus a nossa negligência e dizer a Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu não tenho gastado tempo em oração com o Senhor. Me perdoe que eu não estou fazendo isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não oro, não é nem por mim, eu não oro, é por ninguém. E quando eu vou orar, eu só penso nos meus problemas. Peço que o Senhor me perdoe. Em seguida, vamos remover os obstáculos. Primeiro, falta de leitura bíblica. Eu já notei que as coisas estão ligadas. Os crentes não têm vontade de orar porque eles não leem a Bíblia. Mas se você ler a Bíblia, escutar a Bíblia, isso desperta em você o desejo de buscar aquele que lhe diz tantas palavras belas e bonitas e tantas promessas. Então uma coisa está ligada com a outra. Então eu sugiro que você, se você diz que está sem vontade de orar, não tem disposição para orar, então comece dizendo, eu vou então pelo menos começar a ler minha Bíblia todo dia, tirar um tempo para ler minha Bíblia. E se você tem dificuldade em sair com uma Bíblia desse tamanho como a minha, assim, embaixo do braço, você pode baixar hoje aplicativos no celular, onde a Bíblia está lá, você pode levar no seu celular. E você pode ler em qualquer lugar, gastar tempo lendo a Bíblia, e com certeza isso vai tirar o meu próximo ponto, a preguiça de orar, a indisposição para orar e o comodismo. Também remova outro obstáculo, que é a falsa humildade, do tipo assim, minha oração não vale nada, eu sou tão pequenininho, né? Só aqueles irmãos espirituais é que Deus ouve. Isso não é verdade. A eficácia da oração não está relacionada com o tamanho de A ou de B, mas que a oração é feita em nome de Jesus, Ele é o nosso mediador.
A oração do pastor não é mais poderosa do que a sua, porque o pastor é um pecador que precisa da mediação de Cristo, como você também. Ele é o nosso mediador, por isso que as orações são eficazes. Também para com esse falso conceito, não preciso orar porque Deus já sabe. Já mostrei para vocês o exemplo de Paulo. Se tinha alguém que cria na soberania de Deus, na eleição e na predestinação, era o apóstolo Paulo, mas era um homem de oração. Uma coisa não impede a outra. Dizer que não tem tempo, nós temos tempo para tanta coisa, tanta coisa. Alguns dizem, eu não tenho confiança em Deus porque já orei, mas Deus não me respondeu. Talvez você não pediu a coisa certa, da maneira certa, no tempo certo e da forma correta. Mas Deus sempre responde às orações do seu povo. E o fato de que você orou algumas vezes e Deus não lhe deu o que você queria, não quer dizer que Ele não vai lhe dar o que Ele quer e que acha melhor para a sua vida. Comece hoje com o propósito de orar diariamente a Deus em favor da sua alma, da sua vida, das de outras pessoas, da igreja, de todos aqueles que você conhece. Eu estou absolutamente convencido de que a raiz de praticamente todos os problemas que nós encontramos na vida dos indivíduos que se dizem cristãos e da comunidade que se diz cristã é a falta de oração. Porque quando nós começamos a orar, tudo se esclarece, tudo fica claro. Deus nos responde naquele exato momento e de repente tudo se transforma. A Bíblia nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, e a maneira pela qual a Bíblia diz que nós nos enchemos do Espírito Santo é mediante a oração. Lá em Efésios capítulo 5, nós vamos chegar lá também, parece que tudo está em Efésios hoje, né? O apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, e na sequência diz, orando, falando entre vós, louvando a Deus, buscando ao Senhor. Lá em Lucas capítulo 11, verso 13, depois de ele ter dito, qual é o pai que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra, o Senhor Jesus acrescenta, muito mais Deus dará o Espírito Santo a quem pedir. O Espírito Santo é dado em resposta à oração. Quando eu falo dado, é dado em plenitude, porque todo crente tem o Espírito Santo. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra é você ser cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito está ligada à oração. Você tem que pedir a Deus isso. Senhor, enche-me do Teu Espírito, guia-me pelo Teu Espírito, dê que o dia de hoje seja vivido no poder do Espírito Santo. No livro de Atos, nós lemos várias ocasiões em que a igreja se reuniu para orar, e a resposta é, estou pensando aqui em Atos capítulo 4, e foram todos cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo em resposta às orações. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, irmãos, e que Ele nos desperte para o buscarmos em oração todos os dias. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.